Bem-vindos ao Pod OT, o podcast que une branding, hospitalidade e experiências que elevam negócios. Hoje, eu tenho a honra de receber uma convidada que viveu a hotelaria brasileira de norte a sul e que construiu uma trajetória que poucos profissionais podem contar. Ela participou da implantação do antigo The Vaile Guarulhos, que hoje é o Marriott, em São Paulo. Atuou em operações importantes de várias regiões do país e marcou presença em hotéis que fazem parte da história do turismo nacional. Além da carreira sólida na gestão de hotelaria, ela também atuou no universo das agências de viagem, chegando a operar uma unidade CVC, o que deu a ela uma visão completa da jornada do turista, da venda ao check-out. O seu trabalho se expandiu ainda mais com treinamento e formação de profissionais, construindo padrões e processos que elevam resultados. É uma profissional que entende o hóspede, a operação e a alma da hospitalidade, enxergando o turismo de todos os lados: hotel, agência, gestão e treinamento. Eliana Jorge, seja muito bem-vinda ao Pod OT. Muito obrigada. Amei a introdução, ficou muito boa. Obrigada. Você é minha primeira convidada e super especial, porque tem esse olhar 360. Vamos começar? Bora! Para o primeiro bloco, que é a formação da hotelaria. Perfeito. E a gente vai nesse bate-rebate aqui com algumas perguntas que vão trazer para vocês uma visão de todo esse mercado. Como você entrou na hotelaria, para conhecer um pouco mais sobre você? Olha, foi muito divertido, porque eu tinha 19 anos, vim da Folha de São Paulo e fui trabalhar numa representação de hotéis aqui em São Paulo. Nós tínhamos, 3 hotéis representados. Na minha primeira semana de trabalho, você vai viajar para determinado lugar e pronto. No caminho, eu pensei no ônibus, só que não me foi dito o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer. Aí, quando cheguei no hotel, fui recebida com banda de música, a cidade parou para me receber. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Era um hotel que ia ser inaugurado e que os donos estavam na expectativa de uma senhora técnica que ia dar todo o feedback para eles com relação à inauguração. E você tinha 19 anos, é isso? 19, a minha primeira semana. Aí foi muito divertido, porque eu vivi a experiência de hospedar e fiquei lá matutando. E agora, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Aí fui ultra mega sincera. Eu disse, olha, sinceramente, eu estou na minha primeira semana de trabalho, mas o que eu posso dizer? Que se eu tiver que vender, está muito simples. Olha, o quarto é maravilhoso, o café da manhã foi perfeito e tudo que eu vivi, que hoje a gente bate muito na minha experiência, foi fantástica. E acabou, pronto. E aí você começou sua carreira na hotelaria. Comecei assim. Só assim, te jogaram ali. Jogaram, mas eu tinha uma mestra. Né? A Natália, ela me ensinava tudo. Depois eu comecei a observar as coisas de forma diferente. Que legal. Agora, qual foi o seu primeiro grande desafio como gerente geral? Você já começou como gerente geral ou não? Nada, eu sempre fui área comercial. Sempre fui área comercial. Aí, dentro da hotelaria? Dentro da hotelaria, sempre comercial. Aí eu tive uma empresa de receptivo, em que nós tínhamos experiências fantásticas com eventos e tudo, e resolvi partir para a hotelaria. E fui convidada para ser gerente geral. E, assim, é uma senhora experiência você sair de uma visão de um departamento só para ter uma estratégia de todo. Ampla. Então, esse é o desafio, é você abrir a mente e sair só. O mal é assim, ficar só focado numa. Mas é claro que o meu mais forte era comercial. E é muito legal quando o hotel é gerido por uma visão comercial. Porque toda a experiência, todo o relacionamento e todos os setores são focados no hóspede. Eu acho que é o mais importante. Acho que começa pelo hóspede. Né? Eu penso. Desde a comunicação, como você vai comunicar, tudo. Começa pelo hóspede até depois que ele sai. Sem dúvida. É viver a experiência, né? Que é o antes, durante e depois. E a hotelaria mudou mais pelo hóspede ou pelo mercado?
Eu achei muito legal essa pergunta, porque ela nos dá assim, a oportunidade de uma senhora reflexão. Primeiro, o mercado, óbvio, porque muitas concorrências, muitos investimentos, muitas redes internacionais trazendo experiência para a gente diferenciada, né? A tecnologia, né, colocada, isso tudo empurrou. Não, tem que mudar, tem que mudar. E depois, obviamente, pelo hóspede, porque ele teve acesso, ele tem acesso. Ele tem acesso à internet, que dá a ele a possibilidade de conhecer. Imagina você, na minha experiência de franqueada CVC, eu vendi hotéis em toda a parte do mundo. E não há nada mais difícil do que você vender algo que você não conhece, principalmente fora do Brasil. Então, eu precisava de um TripAdvisor para poder estudar a experiência do hóspede e poder avaliar para poder indicar. Isso é uma coisa que eu acho muito importante também, essas grandes redes de hotéis e até pousadas, boutiques que a gente tem, muito importante fazer treinamento até com quem vende o seu próprio hotel, né? Sim. Porque eu acho que é o que você falou, quando você vive a experiência, quando você conhece de fato aquilo que você está vendendo, você vende diferente. Sim. Então, às vezes, conseguir proporcionar que seja para os melhores vendedores, os melhores parceiros, essa experiência inside, né? Tipo, dentro, vivendo Sim. aquele produto, eu acho que é muito mais fácil depois para eles Não, conseguirem vender. A gente tem isso, né? Chama-se Fan Tour, né? E você reúne agentes de viagem, né? Hoje influenciadores e tal, para poder Viver a conhecer. experiência. Mas eu acho isso muito mascarado, de boa, assim, muito mascarado numa forma de grupo. Eu acho que valeria muito mais a hotelaria trabalhar de forma unificada. Eu premio parte das férias de um bom agente de viagem, eu premio, né, um bom influenciador no sentido mais técnico, porque esses que são muito oba-oba não validam. Porque, na minha opinião, obviamente, né, eles vão falar bem de algo que foi pago para isso. Mas se você pega alguém profissional mesmo, que tem exemplos excelentes, eu tenho aqui na mente o Carlos Drummond, ele é fantástico, então ele faz uma avaliação técnica, e isso valeria muito a pena, Daniele. Tem que conhecer sim, mas não é possível. O Walter Patriani, que foi CVC durante vários anos, ele dizia que era impossível conhecer. Então, o que nós tínhamos que fazer? Usar a criatividade de estudar. Então, você tem que estudar para conhecer. Sim. E aí é que entra o diferencial que você quer proporcionar, sabe? Porque você, fazendo essa experiência, você vai fazer a comunicação correta. Não é tudo igual. Né? Não é fala do hotel, fala do apartamento. E isso tem muito, né? Eu sinto nesse ramo de turismo, no geral, agência, hotel, que às vezes eles não conhecem nem o negócio deles de maneira certa para comunicar de maneira certa. E aí fica se posicionando igual a vários outros e aí perde a oportunidade. Eu até vou contar uma história mais lá na frente sobre isso. Agora vamos para o bloco 2, que é os erros mais caros na experiência. Quais são os erros mais comuns que você vê que se repetem, assim, em hotéis ou em agências que você teve experiências? Quais são? Bom, falando assim, operacionalmente, é não ter processo gerenciado. Não ter uma cartilha de qualidade. E o processo, né? Ainda é o erro, acho que de... Ponto. E o segundo que eu acho gravíssimo é a experiência do hóspede. É você superar ou você não atingir. Os dois são gravíssimos. Por que superar é um erro grave? Porque, olha só, eu já vivi isso muito. Nem estava a minha pergunta aqui, mas agora... Eu já ouvi muitos feedbacks de clientes quando CVC, de que, nossa, eu nem acreditava. Você sabia que tinha isso, tinha aquilo e não sei o quê? Eu falei, você está brincando. Não! E vai me contando um monte de coisa que eu anotava e depois mandava para o hotel. Falava, olha a experiência que eu vivi aqui no feedback. Porque aí o erro estava na comunicação, que não se fazia antes. Na comunicação, entendeu? Daniela, é muito grave isso. Porque deixou de vender, deixou de falar. Às vezes o hóspede fala, se eu soubesse, levaria meu avô, minha tia. Nossa, eu tinha uma irmã ter que ia... aumentado ali o ticket. Então, eu acho que isso é grave.
é gravíssimo. Que é o erro da comunicação. Perda e a falta de gerenciar processo, de ter padrão de qualidade numa cartilha. Tanto faz quem é que está operando. O padrão é o mesmo. Né? Eu acho isso Muito gravíssimo também. Gostei. O que mata a experiência de um hóspede na hora, assim? O que mata a experiência dele na hora? Matou, de novo, é a expectativa, né? Mata. Eu esperava tal, aí tem aquela coisa negativa, absolutamente. Você frustrar. Eu acho que não há nada pior. Sabe qual é o grande lance? Que isso também está no erro da comunicação, se a gente for pensar. Porque também tem alguns lugares que comunicam de uma maneira esplêndida. Claro. E aí, quando o hóspede chega, você fala assim, eu estava esperando aquilo que eu vi, né? Exato. Que eu senti antes de estar ali e não recebi. Exato. E a ideia da Rote é fantástica. Por quê? Porque você vai sentir todos os lados, para que não haja frustração. Às vezes tem um hotel que só existe na cabeça do dono, porque ele não se ocupa, e a equipe também não se ocupa de dar feedback a ele, ou por temor, porque tem gente que acha que o meu hotel é o melhor do mundo e ponto final. Por temor. E ainda insiste que o feedback, que é a coisa mais cara que a gente recebe através do TripAdvisor, através do Instagram, aquilo tem um valor, sim, é uma consultoria gratuita da experiência do hóspede. Pronto. E que é importante, né? Que depois a gente não consegue nem tirar dali. Não tira dali, é para sempre. Fica tanto negativo. Você tem algumas estratégias, assim, né? De você jogar para baixo e tudo, mas aquilo é para você. Né? É uma experiência vivida que você pode adotar no seu negócio e faz toda a diferença. E aí você acha que o problema é técnico ou cultural? Os dois. Né? Tem o técnico, que é óbvio que eu disse em relação ao gerenciamento dos processos, que não são realizados de forma efetiva, humanizada. Né? Tem muitos que fazem, entrega a carta, aqui, ó, tá aqui, tá escrito, vai. Não. Você tem que entrar na alma do colaborador para que ele assuma aquilo lá de forma integral. Senão, não vai rolar. Jogar, né, de fora para dentro. E a outra coisa é a cultura, né, de achar que o meu é o melhor, ou então vai assim mesmo. Eu não me preocupo com a história do colaborador, com a história do meu hóspede. Eu já tive a oportunidade de receber delegações sauditas, né? Em que nós tínhamos um treinamento de postura, de não olhar, de não tal. Isso é uma coisa pontual. Então, aí a gente tem até o cultural, assim, você acha que no exterior, por exemplo, eles têm essa cultura mais vivida já do que aqui no Brasil? Quando eu vejo uma pergunta dessa, eu fico imaginando assim, no sentido de que a minha cultura, né, ela tem que avaliar uma série de dados em que eu coloco o meu hotel, respeitando a diversidade, respeitando isso assim de forma muito, muito importante. Aí eu vou para o exterior também ali, eu não posso validar que os meus princípios superam dentro do negócio o do meu cliente. Então, casos assim, rápido que me veio à mente. Eu tinha um casal, né, um casal homossexual que se hospedou no hotel, houve um problema com eles e acabou discutindo, uma discussão e tal. Todo mundo parou para fofocagem, tá? E aí, olha só o que aconteceu e tal. Eu fui muito firme. Mas isso o pessoal que trabalha no hotel. Os que trabalham, você entendeu? Aí eu falei, ó, pode parar, vamos respeitar de todas as formas. Né? Isso não é coisa de fofoca. Nem que se fosse, não importa quem, se é homossexual, não interessa. Nós temos que tratar da mesma forma. Não, até porque se a equipe do hotel está gerindo essa fofoca, é o que os hóspedes vão aprender a... né? Você vai impactar, risadinha, vai impactar tal. Isso é cultural. Ah, não, mas esse já é. Não é. Não é aceitável. Então, é importante que dentro dessa cultura, o hotel tem que se preocupar também com a educação. A educação, os valores, isso são importantes. É aquela missão e valor que todo mundo acha que às vezes é que besta, tá lá, né? só na parede. Só fica no papel, é verdade. Bom, agora vamos para o próximo bloco. Gerir equipe é o maior desafio. Dentro desse bloco, eu tenho duas perguntas.
O que é mais difícil na gestão de equipe? Hoje, sinceramente, está assim carente de uma revolução. Tem que haver uma revolução na jornada de trabalho. Acabou. Poucos querem trabalhar de domingo a domingo com uma folga, né, por semana e um domingo no mês. Isso é uma forma que a hotelaria vai ter que encarar, discutindo, verificando se são 3 turnos, se eu vou trabalhar agora só 4 horas, 5 horas, vai ficar melhor para mim, poder Validar a fazer diferença. outras coisas e tal. Então, essa jornada tem que ser validada, repensada, numa forma assim, estudar toda tributário, fazer uma revolução nesse sentido e cuidar também das pessoas com mais amor, sabe? Você cuidar do seu colaborador com mais amor, saber a história dele, pensar que isso vai impactar. Óbvio que eu penso que tem aqueles que, não vamos generalizar, né? Tem aqueles que não querem trabalhar. Mas aí eu também acho que entra toda essa mudança que a gente está falando, né? De cultura, de pessoas. E se a gente entende que os hóspedes mudam, obviamente a gente também tem que entender que os nossos colaboradores mudam, as pessoas mudam. Perfeito. E aí eu acho que tudo realmente tem que vir se atualizando, Atualizando. porque senão você vai ter uma equipe que não está gostosa de trabalhar ali, Exato. que não está feliz, e isso vai impactar em tudo. Totalmente, Daniele, porque assim, olha, você vai estudar, é o que você fala, quando você fala em branding, experiência e tal, que é o que você vai oferecer, faz todo sentido conversar com o colaborador e conhecer, e ver se é verdade. Porque quando você diz que o marketing coloca lá, pinta um hotel lindo, maravilhoso, chega lá, o pessoal está mal-humorado, está extremamente tal. Tem que ter essa visão. Eu penso que o líder, ele tem que ouvir desde da equipe de limpeza, a equipe que atende, que está no balcão, tem que ouvir, né? Porque são eles que estão ali também em contato dia a dia com o hóspede, muito mais do que a gerência, que não fica o tempo todo ali em contato. Mas eu vejo ainda muita gerência não ouvindo os funcionários que estão ali em contato com o hóspede 24 horas. Eu te conto essa experiência minha. Eu, quanto gerente geral, eu acumulava também a área comercial e viajava muito. Todos os hotéis eu fazia questão, eu queria conhecer o gerente. E posso ser absolutamente sincera, de milhares de viagens que eu fiz, se eu conseguir conhecer 4, foi muito. Estava ocupado. Estava ocupado. Ele não tinha que não tempo conseguia nem atender. para o hóspede. Imagina se ele vai ter tempo para o colaborador. Isso também tem que ser pensado, entendeu? Eu vou ser assim, modéstia à parte, eu sempre fui absolutamente disponível, tanto para um quanto para outro. Para você ouvir né? o hóspede, ouvir o seu colaborador. É muito importante. Às vezes o problema, olha, o hóspede está super lá, mal-humorado, manda para cá. Quando eu começava a conversar, eu ia ver, era problema de família. Brigou com o esposo, ou tinha um filho adolescente que estava fazendo, né, birra. E aí você fazia o hóspede se acalmar. Não, e você pode até, às vezes, sugerir uma experiência que você tenha dentro do hotel. Exato. Bom, como você treinava para manter padrão, assim? Você falou muito sobre processo e eu acho que padrão também tem a ver com processo. E como você fazia esse treinamento para você conseguir manter o padrão de qualidade? Nós fomos muito felizes, né? A minha experiência de geral para treinamento foi na Bahia, né? Em Porto Seguro, no Porto Belo, e o governo do estado da época fornecia um projeto chamado, tipo assim, Prodetur. Era um pensamento sistêmico do desenvolvimento do turismo na Bahia. Ali surgiu um projeto que fazia uma capacitação tipo ISO. E o Porto Belo já estava há anos-luz de implantar a ISO. Imagina, eu estou falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás. E ele já estava e é um aprendizado fora do comum. Então, gerenciar processos. Aí, a partir dessa experiência, eu vi que não tem condições em qualquer negócio, né? Na sua empresa, na sua loja, tal. Se você não fizer
um entendimento de criar uma cartilha de qualidade, gerenciando o processo, como vai atender o hóspede, como vai Não, falar até com ele, palavras que você deve usar, tudo. palavras que você não deve usar, isso também é muito Exato. importante, eu acho. Então, aí foi forte demais. Só para você ter uma ideia, eu tive essa experiência dentro do hotel de quase 7 anos. Nós demitimos pouquíssimo, não chegou a 5. Imagina. Interessante, né? Porque hoje em Por... dia eu vejo também tem muito turnover, né? Nossa, o turnover é fora da casinha. Ele dá um impacto financeiro altíssimo dentro da hotelaria, Não, e dentro do você também não serviço, tem né? uma pessoa que conhece verdadeiramente o seu hotel, sua agência. Isso impacta no atendimento, na experiência Atendimento. até. Completa. Então, quanto mais se treina, melhor. E hoje os treinamentos foram avançando. Eles estão entrando na inteligência emocional, entrando na experiência do cliente, no sentimento, porque aquele papo de deixar os problemas lá em casa e entrar para o trabalho, já viu, não existe. É o mesmo ser humano que É. sofre todas as pressões lá fora que vai entrar para trabalhar. O que ele tem que aprender é administrar a emoção dele. E eu vou até numa opinião mais a fundo. Por exemplo, tem hotéis que têm restaurantes dentro do hotel, que oferece já uma experiência dentro. E quem está atendendo não conhece o cardápio, não conhece o que está Nossa, servindo. isso é a parte E eu mais. acho muito importante esse hotel pensar, desculpa, esse hotel pensar o quão é importante ele ter aquelas pessoas que atendem, os garçons, para experimentar. Um dia que ele vai sentar, vai Sim, comer, ele vai ser o hóspede naquele caso, vai experimentar tudo para ele conseguir atender, para ele conseguir perfeito. responder as dúvidas. Eu vivi essa experiência em Fortaleza. Eu gerenciei um hotel lá e nós implantamos o AIB. Então não havia nenhum serviço de restaurante. Era muito incipiente, até pelo perfil do hotel, e a gente implantou. E nessa implantação a gente viveu, fez com que eles vivessem a experiência. Eles sentavam na mesa, experimentavam cada cardápio e a gente comemorava tudo. Isso é muito Porque importante você viver. sente, Sente. e aí você consegue avaliar também o que o Sim, outro está sentindo. perfeito. É. Acho muito legal. Agora nós vamos para o quarto bloco. A verdade sobre o meu mundo, marketing e hotelaria. Oba. Por que os hotéis e pousadas ainda não entenderam marketing, posicionamento e experiência? Que eu acho que é um pouco de tudo que a gente está falando até Tudo, aqui. tudo. Porque ele não alinha, ele não faz uma conexão entre todos. Por exemplo, você contrata uma empresa não, marketing digital, o melhor da galáxia. O pessoal de fora para dentro vai lá, faz imagem, tal, cola, aí posta nas redes e tal. Isso não tem nenhuma conexão com quem está trabalhando na recepção, quem está no comercial, às vezes, porque a decisão, às vezes, do marketing é tão isolada que não conversa com o comercial. E o comercial nem viu, saiu lá uma postagem. E, às vezes, essa postagem não tem nada a ver. Ela não tem nada a ver da realidade. O dono achou lindo, ficou lindo, posta. E na hora de vender aquilo, é aquela expectativa que mata, entendeu? Então, Daniele, hoje a ideia do seu negócio é incrível. Por quê? Porque se você conseguir fazer toda essa conexão, sai dali de quem está te contratando, que é o De brand, dono e tal. comunicação, Eu quero experiência. conversar com a governanta. Matou. Você entendeu? Que empresa de marketing vai querer conversar com governanta? Mas eu acho que é isso que a gente precisa, e essa é a ideia da UT. Trabalhar com todo esse ecossistema, né? De brand, comunicação e experiência. Porque eu vejo muitas agências, hotéis, contratam agências de marketing externa, Sim, que muitas vezes não são, às vezes, nem da cidade, e tá tudo bem, tudo bem. desde que essa agência, eu acho que esteja disponível a ir Conhecer. no local do seu cliente, conhecer, né? E eu não, sinceramente, no mercado, se existe, eu ainda desconheço. Eu também não conheço, não. E aí é o que você falou. Eu acho que as agências, o marketing trabalha separado com o comercial, que Certo. trabalha separado com o que está acontecendo, Operacional. o operacional, e eles não conseguem. Tudo bem cada um trabalhar na sua casinha, mas eles precisam se falar, eles precisam se juntar, porque senão eu acho que a gente não completa a experiência. Não, você fazer um brainstorm, pegando governanta,
chefe de manutenção. Então, era total com marketing. Todo mundo vai falar, nossa, que choque. Eu estou sendo convidado? Eu quero saber da experiência do hóspede sob o seu ponto de vista. E, claro, que muita sujeira vai aparecer que estava embaixo do tapete. Porque quando o gerente de marketing contrata a empresa, ele não vai contar as mazelas do hotel. Sim. Mas ali é importante, porque você tem que lidar com a realidade para criar, né, para formar isso. Se a dificuldade do hotel está ali, ou você cria um plano ali estratégico com todo mundo para melhorar isso, ou você vai começar a dar outros pontos fortes. E, né? você trabalhar com o cliente ali 2, 3, 5 anos e nunca conhecer de perto aquele cliente? Nunca. É um grande erro, eu É um acho. absurdo. Olha, eu vivia isso no Porto Belo. Tinha hóspedes que vinham 6 anos, 7 anos. É o 7º ano, porque tinha discussão na família. Gente, nós não vamos mudar de destino? Ah, não vale a pena arriscar. Isso é muito bom. É isso que se deseja, né? De que ele volte. Não, e você ir conhecendo o negócio para você ir melhorando também. Se você é do marketing, né? Você ir melhorando, porque é isso, a comunicação muda, as pessoas mudam. Muda. Enfim. Por que tantos hotéis acreditam que marketing é só postar uma foto bonita ou fazer um planejamento? Por que você acha isso? Porque é isso que ele entende de marketing. É isso exatamente ele acha que é marketing. A gente já viu, assim, eu já passei por experiências em consultoria de hotéis que você tinha lá, o pessoal do comercial entendia pra caramba, mas aí o dono, o gerente geral, decidia contratar uma empresa lá que não se comunicava. Essa empresa só fornecia isso, postagem bonita e tal. E aí esse conflito vai se repetir. E é legal que com isso que você está me contando, eu vou te contar também uma experiência que a gente teve na agência. Tem, essa pousada existe, em Trancoso. Boa. Bahia, Trancoso, para quem não conhece. E ela era incrível, assim, tava numa localização muito tranquila. Ela tem quartos que são muito especiais, que tem cozinha, tem todo aquele aconchego. Só que ela fazia uma comunicação para jovens que estavam procurando badalação. E aí, quando eu a conheci, né, quando a gente foi falar a primeiro momento, essa pousada ela sempre era a última a ser escolhida. Então, aquele público sempre procurava aquelas pousadas perto do movimento, do agito, ou muito próximo da praia, mas para quem conhece Trancoso sabe que tudo é próximo ao quadrado e tudo é próximo da praia. Mas para quem não conhece, aí é a comunicação, os jovens procuravam aquilo que estava na boca da agitação. E essa pousada sempre ficava em segundo plano. Quando nós da agência a gente entrou para trabalhar, a primeira coisa foi: quem é você? Você está numa localização tranquila, você tem quartos que poucas pousadas aqui têm, quer ter uma estrutura de cozinha ali interna, quer ter um trabalho acolhedor ali, que eles são poucos quartos, são bem próximos. A comunicação estava errada. Quando a gente entendeu isso e mudou a chave, porque o público dele é a família. Uau. Que procura o quê? Procura estrutura num quarto. Quem tem filho pequeno quer uma cozinha, um micro-ondas, faz diferença no quarto. Quando a família procura essa tranquilidade, por mais que você queira estar perto da praia ou ir para o quadrado onde está a agitação, você precisa dormir com paz. Porque você está numa pousada ali perto do quadrado, você em alta temporada, você vai dormir com música. Do jeito que você gosta, jovem. Só que quando você entende qual é o seu coração da sua pousada, do seu negócio, e você começa a comunicar com o público certo, aí agora a pousada ela parou de ser essa segunda opção e ela passou a lotar. Então, tem vezes que a gente não conseguia nem conversar, né? Que eu falava com o dono, com o gerente, o hotel tá cheio, até fora de alta temporada. Por quê? A gente entendeu quem era o hóspede. E aí mudou a chave. Então, eu acho que tá faltando muito disso para, inclusive, pequenas pousadas, né? Não entenderam com quem eles devem se comunicar.
é porque vai na boiada, né? Trancoso, jovem, tal, e não tem nada a ver. Quer Imagina comunicar trancoso e não um negócio. quantas famílias não queriam ter o aconchego de ter toda essa estrutura e tal. E gostaria de ir para Trancoso, e não é esse jovem, mas foi fantástica essa sacada de vocês. Na sua visão, o que faz um hotel se tornar memorável, além da estrutura? Pessoas, sentimentos. Sentimentos. Se a gente parar e ver, por exemplo, pô, eu conheço muitos países, eu conheço tal, um monte de coisa. Aí a gente está falando de acolhimento. É aquilo que despertou um sentimento, sabe, verdadeiro. Foi algo assim que é inexplicável de dizer. E essa conexão, essa conexão. Então, eu sou chamada pelo um bom marketing, algo que me faz ir. E quando eu chego lá, eu tenho essa conexão. E são coisas assim, muito pequenas que podem causar esses impactos. É um entendimento fora da casinha. E, por exemplo, eu vou com meu esposo, a gente está comemorando o aniversário de casamento. Eles descobriram isso. Você descobriu, você investigou. E aí você faz toda essa diferença. Nossa, como é que eles descobriram? Nossa, como é que... Entendeu? Eu acho que os pequenos de charme têm a obrigação, Daniele, de trabalhar nesse sentido. A intenção da OT é justamente isso, né? Que é experiência, padrões e acolhimento. Acabou. Então, ele vai olhar assim e vai lembrar para sempre. Eu lembro para sempre de uma experiência que tal, e teve a ver com o sentimento que foi despertado naquela minha hospedagem. Com certeza nenhuma. Por isso a minha preocupação, quando era gerente, de falar, olha, se tiver alguém irritado, algum problema, me chama, me avisa, me fala, porque eu sei que isso vai impactar na história dele. Com certeza. E como você percebe o impacto da falta de identidade visual ou narrativa dos hotéis? Isso é muito interessante. Eu monto um meu negócio, invisto em tudo, né? Da primeira qualidade. Ou tem gente que acha que identidade visual é o logo, assim, e Não, pronto. não, Fiz o então, logo do meu hotel e acabou. Cada coisinha que eu escolhi, a arquiteta, quando sentou comigo, disse tal, porque é óbvio que para isso ela conversou, falou como é que é tal, e estudou o lugar e tal e tal. Beleza, então começa dali já, né? E aí vai construindo. Daí vem marca, daí vem tudo. Só que eu desalinho. Há uma ruptura entre a identidade do local com o que foi criado de marca, com a forma de comunicar. Quando isso se desconecta, adeus. Porque aí não existe o branding. Não tem o branding. Que é esse conjunto. Exato. A sua sinalização interna precisa estar em alinho com o que foi feito o seu logo, sua identidade visual. As cores do seu negócio precisam estar no dia a dia do hóspede. Perfeito. Em tudo que está ali dentro. Perfeito. Porque é aquilo que vai ficar memorável. Decide o quê? Uniforme, o que é mais barato, o que é tal. Não olha para logo, não olha para nada, porque tem que haver uma identidade. Sim. Foi o pessoal lá do marketing que fez, quer dizer, mas isso tem que conversar com todos os setores. Isso quebra. Boa. Como você avalia hoje a maturidade dos hotéis para construir uma marca forte? Acho que a gente já até falou, acho que aqui, né? Falou, nenhuma mesmo, nenhuma, não tem. E qual é o maior erro na comunicação entre hotéis e seus potenciais hóspedes? A gente falou ali de erro de equipe, né, anteriormente? Sim, sim. Agora aqui é a comunicação, assim, entre os hotéis e os potenciais hóspedes. Acho até que você trouxe um pouco isso sobre não saber da vida dele. Exato. Tem que conhecer. Porque é um hóspede potencial. E aí a gente estava até falando, antes de começar o nosso podcast, a gente estava falando sobre a experiência do Yacht Club. Para quem já foi no navio. Nossa! E é o que você me trouxe. Eu quero colocar isso. Para mim é o maior erro. Eu tive a experiência do Yacht Club no MSC Cruzeiros, que vale a pena, eu indico para todo mundo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas numa análise técnica, né, profissional, eu acho que eles fazem.
você quem vai de encontro ao que ele tem para oferecer. Ele não vem de encontro ao que eu efetivamente desejo. E aí tá o super erro da comunicação com o Super potencial erro, hóspede, cliente, porque quem tá ali no Yacht Club é um cliente potencial. absoluto. São 3 vezes mais caro do que uma experiência, né, normal. Então, eu tinha um mordomo que eu amei, ele foi maravilhoso, mas eu acho que eu aproveitei pouco. Acho que poderia conversar mais. Tem o concierge, que ele é exclusivo para a gente e tal, mas não há conversa com relação à programação. Tem 1000 coisas que eu daria de toque ali para a experiência, mas para que ela seja efetivamente Faltou conhecer você, né? inesquecível. Faltou conhecer você. E Eu você, falo, né, Daniela? eu vou dar um exemplo muito pequeno que da diferença entre atendimento e hospitalidade. Quando a gente chega, por exemplo, num quarto de hotel ou em qualquer lugar que seja, e a gente vê lá a nossa água e o papelzinho com anotações, né, do lado Boa, da vou cama. tomar. Isso é um bom atendimento. Agora, quando a gente chega e encontra aquela cartinha com o nosso nome, seja bem-vindo, sabemos que você veio para relaxar, então você tem 10 minutos para conhecer o nosso spa, onde você vai ganhar uma introdução de uma massagem, né? Bem-vindo, Daniele. Isso muda. E aí eu acho que é a hospitalidade, porque ela falou meu nome, ela conheceu o meu objetivo de estar ali, e aí eu dou esse exemplo como diferença entre atendimento, um bom atendimento, e a hospitalidade. Hospitalidade desperta sentimento. Acho que essa é a tradução, né? Despertar. Agora vamos para o nosso último bloco, que é o mercado hoje e uma dica. A hotelaria está preparada para o futuro? Ela tem que estar, não tem acordo, né? Não tem acordo. Ou ela começa a se preparar, ou ela vai esse se perder. futuro é tecnológico. Esse hóspede, ele não tem muito, ele não faz muita questão de uma experiência de sentimento, nem nada, mas se socorrer, vai quebrar toda a cadeia. A tecnologia tem que acontecer, ninguém mais tem paciência de ficar em fila para fazer check-in em hotel, em aeroporto, nada. E aí eu vou tocar na sua outra experiência, que a gente vê muito disso acontecendo, surgirem diversas agências boutique. Né? Porque justamente isso, as pessoas querem essa experiência, elas não querem mais fazer. Então eu quero ligar lá para aquela agência que é boutique, que normalmente tem um atendimento mais premium, e, aconteceu isso, resolve aí. Não Boa quero sorte. ficar ali passando. É verdade, assim, é um nicho muito pequeno, Sim. Não é um nicho grande. E as agências tradicionais serão aniquiladas se não pensarem mesmo em experiência, em atendimento diferenciado. Eu, por exemplo, tive a experiência de ser franqueada de uma CVC, que todo mundo CVC e tal, mas eu só tinha cliente especial. Eu só fazia da forma diferente. Mas aí talvez o seu atendimento naquela tinha que ser é outro. a também. experiência que eu causava. Eu falava com o hotel e dizia: olha, quando o meu hóspede chegar aí, faz não sei o quê e tal. Então é diferencial. A hotelaria vai ter que mudar, todo o serviço vai ter que mudar pensando nisso, causar impactos, mas o que é básico hoje, que não alcança nem sei lá, 70%, é tecnologia. Isso é o básico. Então, é um check-in expresso, é alguma coisa. Isso está na mente, né? Eu penso que está na mente de tudo, também de quem lidera, né? Que é você trocar o que você está habituado a fazer há muitos anos, você entender que agora você precisa mudar. Mudar, não tem acordo. Você tem que. Eu estava pensando, olha que coisa, eu estava no supermercado lá em Porto Seguro e a fila danada. Eu falei: nossa, cadê um atendimento, um autoatendimento? Não importa. Entende que qualquer lugar você tem que pensar que se a tecnologia já existe, coloque para funcionar. Aí quando diz, vai substituir o ser humano, em alguns aspectos, sim, e isso será fantástico. Aí outros você vai à luta. Sim. Quais são os pequenos detalhes que fazem um hóspede voltar? Me dá... Pode ser pontual, ao invés de... Olha, sendo assim, o básico, tá? Limpeza. Básico. Porque tem gente que olha, repara. O básico que ninguém faz. Entendeu? Então, daí eu volto para a cartilha de processo,
fundamental. Eu entro no quarto, eu tenho que começar a limpar por ali, olhar para cima, tirar as teias de aranha e tal. Eu já fiquei em hotel 5 estrelas com teia de aranha. Então, tá, tudo bem que eu sou chatésima, porque como eu conheço o processo, eu fico olhando se foi, né, feito. E tem mesmo, porque tem gente que repara, tem gente que não repara. Tem gente que não liga, né? Tem gente que já tem pânico. Eu, por exemplo, se eu estou num hotel 5 estrelas e tem uma teia de aranha, eu vou morrer naquele quarto. Então, é um absurdo. Então, eu acho, volta para o básico, começa do básico, e isso já te causa realmente. Você vai conseguir com que esse hóspede tenha essa primeira impressão. E depois, toda a jornada. É um sentimento, é uma experiência e é a jornada. Ele, desde da forma como ele fez a reserva, falando no hotel, e seguindo todos os passos. A jornada dele foi toda monitorada para que ela seja esplendorosa. E acho que a equipe faz toda a diferença se ela está nessa sintonia da jornada, né? Da jornada do hóspede, da jornada do seu cliente, dentro da agência, dentro de onde for. O hóspede, ele está mais sensível, acho que mais experiente também, e mais disponível a pagar o preço por algo que ele veja valor, eu acho. Dependendo do destino, sim. Dependendo do destino, né? Do perfil do destino. Mas até quem paga preço, né, mais barato, vamos dizer assim. Claro. Eu acho que ainda assim essas pessoas, elas buscam a percepção de valor daquele lugar. Por mais que elas pagam, é o que você fala de limpeza, por exemplo. É o básico. Porque você pagou barato, mas você não quer um quarto sujo. Claro que não. De jeito nenhum. Porque às vezes, mesmo pagando barato, você não vai mais naquele lugar porque você sabe que é sujo. Não vai e ganha aquele impacto, né, Daniela? Quando eu falo mal, qual é a repercussão? Terrível. Ao passo que quando eu elogio, imagina eu surpreender, Então, paguei barato e foi tudo tão perfeito que valeu, tá acima da média. A Booking.com faz essa avaliação quando você compra através dela, e ali é fundamental também, uma consultoria gratuita que os hotéis devem atentar aquilo não para ganhar a pontuação, mas para fazer as melhorias dentro do seu processo. E olhar, né, essas críticas, porque é importante você fazer essa avaliação e olhar sem sempre, caçar bruxas. E olhar sempre. Mas é isso que eu trago muito sobre preço e valor, essa diferença, porque mesmo você se posicionando como low price, né, barato, ainda assim você precisa ter um sistema que as pessoas vão se sentir bem, porque senão, mesmo sendo barato, você não vai ter cliente. Exatamente. Eu quero agradecer você, Eliana, obrigada por estar nesse primeiro episódio, inclusive um episódio teste praticamente, porque a gente começou agora, estamos testando todo, mas foi muito bom falar com você, que tem toda essa visão 360 do turismo, tanto de agência quanto de hotéis. Adorei. Eu também. E desejo muito sucesso para o podcast, para a empresa, e parabéns pela iniciativa. Obrigada. E esse episódio mostra na prática o que é hospitalidade verdadeira e como ela impacta qualquer negócio que toca pessoas. Obrigado por estarem com a gente aqui no Pod OT. E se você quer aprender mais sobre branding e hospitalidade, segue o OT e compartilhe esse episódio com alguém que trabalha com turismo. E nos vemos nos próximos episódios.